A evangelização, ouvimos o evangelho de hoje, está em São Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16. Quero acolher agora também a você que nos ouve e nos acompanha pelo Facebook. Nós temos aí imagens ao vivo do nosso estúdio. Você pode acessar a página da Rádio Aliança lá no Facebook ou a página do programa Nova Evangelização. Conosco então hoje para a partilha do Evangelho, o Padre João Paulo de Souza, da Paróquia Divina Providência de Viamão. Seja bem-vindo. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Bom dia a todos que nos ouvem pela Rádio Aliança. Que Deus abençoe a cada um, no dia a dia do nosso trabalho. A palavra de Deus, ela é atual e ela é propícia para o momento que nós estamos vivendo, para a situação e o contexto que Deus nos coloca. Estamos vivendo aí um mês vocacional, mês de oração por todas as vocações. E quando a gente pensa vocação, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o padre, é a religiosa, é a freira, ou até mesmo aquele leigo que a vida inteira dedicou a sua vida para a igreja. Quem não teve aquela catequista idosa, que quando a gente era criança ela estava lá, acolhia a gente, tratava bem. Eu tinha até uma catequista que a gente chamava ela de vó. Era a avó tá aqui, que ela era aquela pessoa que a vida inteira, hoje ela já é falecida, mas quando criança eu achava que ela era imortal, porque a gente via ela velhinha, desde quando era criança ela já era velhinha, a gente vai crescendo e ela continua ali do mesmo jeitinho. E a gente pensa a vocação olhando para essas pessoas, e a gente se esquece que vocação é um chamado feito a todo católico, todo cristão é chamado a fazer um caminho vocacional. O que seria isso? Todos nós sentimos um dia um chamado. E dentro do nosso chamado, existem outros chamados. O primeiro chamado do homem é para ser santo. Deus nos quer santo. Eu sempre falo para o povo ali na paróquia que não importa qual seja o contexto que nós nos encontramos, o padre, ele tem que ser um padre santo, a irmã, ela tem que ser uma irmã santa, o pai de família tem que ser um pai de família santo, a mãe de família é uma mãe de família santo, o jovem tem que ser um jovem santo. E isso é um conceito que parece que hoje nós estamos redescobrindo, se falando muito sobre a necessidade da santidade. A santidade é o primeiro chamado da vida humana. E nós devemos fazer tudo de acordo com o nosso primeiro chamado. Aquele chamado a seguir Jesus, a ser seu seguidor, que se identifica ao ser santo. Dentro desse chamado, Jesus nos chama a uma vivência, uma vocação específica. Eu fui chamado a ser padre, a gente deixa tudo para seguir Jesus. A irmã, ela é chamada a ser irmã, ser religiosa, a deixar todas as situações para seguir Jesus. A mãe de família, o pai de família, é o casal, na verdade, porque às vezes a gente acha que a primeira vocação do casal é para ser pais, e não é. A vocação do casal, a vocação da família, a primeira vocação da família é para viver o matrimônio. Às vezes um pai e uma mãe casam, o casal casa, começa a sua vida ali, são felizes, aí a moça engravida, aí eles esquecem de tudo para cuidar do filho. De tudo. Aí o filho cresce, vai embora e eles já não sabem mais viver junto. O primeiro chamado no matrimônio é para que o esposo e a esposa possam um se dedicar ao outro e juntos se dedicar aos filhos e à vida da igreja. E também tem que se dedicar à vida da igreja, porque casal que não caminha com a comunidade não é casal católico. Católico caminha com a sua comunidade, com o seu povo, e está ali, deve ser testemunha dentro do lugar da onde Deus os chama, aonde Deus os convida, aonde Deus vai ao encontro. E a palavra de Deus hoje, ela vem muito ao nosso encontro falando sobre isso. Ela inicia falando que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Quando a gente pensa no pai, a gente sempre pensa no provedor, naquele que cuida, naquele que zela, naquele que é responsável pelos seus filhos. Então Deus, ele é pai. Primeiro ponto, ao que Jesus quer deixar claro, é que Deus é nosso pai. E esse pai, ele sai para ir ao encontro de pessoas para trabalhar na sua vinha.
A vinha é a comunidade cristã, a vinha é o mundo. E o trabalhar na vinha significa fazer aquilo que o dono da vinha faria. Quando a gente tem uma roça, antigamente, né? Se você tinha uma horta, quem cuida da horta, quem cuida da sua lavoura é você. Se você não, se você a lavoura começa a crescer, você contrata uma pessoa. E essa pessoa tem que fazer ali na lavoura aquilo que você faria da maneira que você faria. Não é assim? Porque se aquela pessoa não faz do seu jeito, você manda ela embora. Então, Deus, ele nos chama para fazer ali o que nós faríamos. O que ele faria é o que nós devemos fazer no mundo. Às vezes de Deus, às vezes de Jesus. E ele começa ali a chamar. Aí ele chama pela manhã, aqueles que estavam ali. Depois chama pelas 9 horas. Depois chama ao meio-dia. Depois ele chama à tarde. Deus, ele nunca se cansa de chamar. Eu acho interessante o diálogo com os últimos, que Deus pergunta, que o pai pergunta para eles assim, o que vocês estão fazendo aí, desocupados o dia todo? Aí ele falou assim, ninguém chamou a gente. Às vezes tem uma música que a gente cantava quando era criança, que falava assim que tem muitos operários, mas falta gente para ir ao povo, descobrir porque o povo cala. Muitas vezes nós, cristãos católicos, estamos ali dentro da nossa comunidade, fazendo o nosso trabalho. Às vezes a gente administra a Eucaristia, está ali, arruma o altar, leva a comunhão para aqueles 3, 4 doentes e fica só ali, né? Às vezes a gente é catequista, fala assim, tem minhas crianças, vou lá, faço a matrícula, cuido delas, as crianças vão, elas participam da missa, e a gente não se questiona, será que, onde está a família daquele doente que eu visito? Aonde está a família daquela criança que eu catequizo? Aonde está aquela pessoa que tanto tempo já não mais participa da comunidade? Nós precisamos ir ao encontro das pessoas. Aí a gente vê a resposta, ninguém nos chamou, ninguém veio falar com a gente, ninguém convidou, eu não fui trabalhar porque ninguém me convidou. Tá certo que a gente pode ter pensado, nossa, mas se quiser, a gente tem aquele negócio, a gente sempre diz, se quisesse trabalhar, ia atrás, né? Mas quantas vezes nos falta ir ao encontro? E o dono da vinha os chamou também. Chegado o final do dia, ele foi pagar cada um segundo o seu trabalho. Começando dos últimos, ele começou a pagar. Aí eu fico imaginando a cabeça daqueles que estavam no fim da fila, que eram os primeiros. Falei assim, nossa, se ele deu uma moeda para esses aí, imagina o que ele não vai dar para nós. Imagina o que a gente não vai ganhar. Aí quando eles viram que a recompensa era a mesma, falaram assim, olha, mas nós trabalhamos mais. Nós trabalhamos com muito mais afinco, ficamos o dia inteiro, enfrentamos o sol. Falou assim, mas foi isso que nós combinamos. Quantas vezes nós queremos abusar da generosidade de Deus? A gente fala assim, se eu sou de Deus, eu não posso passar por essa dificuldade. Se eu sou de Deus, eu não posso ter esse sofrimento. Se eu sou de Deus, eu não posso ter essa batalha na vida. Se eu sou de Deus, eu não posso ter isso ou aquilo outro. Às vezes nós achamos, porque nós temos mais tempo de caminhada, nós estamos isentos das situações. E nós nos esquecemos que somos humanos. Vamos passar pelos sofrimentos, vamos passar pelas lágrimas, vamos chorar, vamos sorrir, mas quem é de Deus tem a certeza que vai receber a recompensa. Aí nós percebemos 2 características do homem. A primeira delas, que nós somos egoístas. Nós queremos tudo da nossa maneira, do nosso jeito, da maneira que nós fazemos, porque Deus tem que fazer assim, se não for assim eu não quero. Eu creio que quantas vezes nós brigamos com Deus por causa das coisas que nós passamos e nos esquecemos que Deus está agindo. E a segunda coisa é que muitas vezes nós não sabemos aceitar a generosidade de Deus na vida do outro. Quando o outro recebe, a maior revolta deles não era o fato de ter recebido uma moeda só. A maior revolta deles era o outro ter recebido uma moeda também. Aí ele questionou e falou assim, mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com ele, o patrão responde. Mas quantas vezes nós também não aceitamos a generosidade de Deus na vida do outro? Quantas vezes nós não aceitamos que Deus pode ser bom na vida daqueles que muitas vezes não o são? Muitas vezes passaram por situações que fizeram o mal. Às vezes a gente reza, às vezes a esposa reza a vida inteira para o marido ir na igreja, né?
Aí chega um dia de manhã, no domingo, ele se veste, se arruma. Aí a esposa perguntou, onde você vai? Eu falei assim, eu vou na missa com você. Eu falei assim, você vai na missa? A gente desacredita da ação de Deus na vida do outro. E é necessário que nós aprendamos a abrir o nosso coração à generosidade de Deus. É necessário que nós aprendamos a acolher esse Deus generoso na minha vida e na vida do outro, para que assim eu também possa ir ao encontro daquele que precisa, daquele que necessita. Acho muito importante essa passagem, porque ela toca em vários pontos. A questão da nossa vocação, a questão do chamado que Deus faz da nossa vida, a questão da bondade de Deus e a questão da generosidade de Deus. Deus é bom, Deus é generoso. Nos chama e acolher ou não depende de nós. Acolhamos, porque a recompensa que Ele tem, por mais que pareça nada naquele momento, é a diferença que pode mudar a nossa caminhada e a nossa história de vida. Amém. Quero convidar também a família Aliança para este momento de partilha da palavra de Deus. Nós já tivemos aqui uma conversa então com o Padre João Paulo e agora você também pode fazer isso, né? Nós temos aí os nossos diversos meios. Você que nos acompanha pelo Facebook, acessa ali nosso vídeo, as imagens, curte, deixa teu comentário e compartilha. Seu recado pode vir também através do nosso WhatsApp 5199-997-5400. Ou então liga para cá e partilha conosco ao vivo 33-3454-00. Marco preparou uma música para nós, vamos acompanhar e já retornamos em seguida. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu